Minutinhos para as 8 horas da manhã. A gente está falando direto do Dia das Mães nessa edição, mas é uma data que costuma ser romantizada. Fala a verdade. A vida real das mães está longe de ser só poesia. A gente está no Maio Furtacor, gente, uma campanha pela saúde materna. E para falar sobre o assunto, a gente recebe a psicóloga Virgínia Viana, que há quase 10 anos atua com mães, casais e famílias. Ela é doula, psicóloga e educadora perinatal. Virgínia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Virgínia, há anos atrás pegava muito mal uma mãe dizer que estava cansada. Me parece que hoje tem mais espaço para essa exaustão materna ser debatida. Isso dá mais liberdade para as mães se autorizarem a ser mães dessa forma plena, com as delícias e as dores de ser mãe. Exato. Dá visibilidade para a experiência completa, né? Esse recorte que a gente viveu durante muito tempo de que, culturalmente construído, né? A maternidade é uma bênção, a mulher que recebe um filho, ela está abençoada, ela está realizada, mas na prática, na vivência, há muito tempo a gente sabe que tem muito mais do que isso, né? Tem o cansaço, a gente tem aí um elevado índice de adoecimento na população entre mulheres mães, né? E é recente a gente falar sobre isso mais abertamente, com certeza. O Maio Furtacor é uma campanha coletiva, apartidária e que dá visibilidade justamente para essas várias questões que estão além da depressão pós-parto, que já se falou muito, questões do resguardo, do puerpério na recuperação. Já foram muitas conquistas maternas, a gente sabe, mas é preciso mais ainda. É preciso mais, é preciso conscientizar toda a população, porque a questão do adoecimento materno, que vai muito além da depressão pós-parto, né? A gente tem aí falado cada vez mais sobre o burnout materno, a gente tem muitos dados e muitos números que mostram que a questão da saúde mental materna vai além da intimidade de uma mãe, de uma família. É uma questão social, é uma questão coletiva, econômica, inclusive. Se a gente pensar que a cada 2 mães, uma perde o seu emprego, né, isso tem um impacto na economia. Né? E quando a gente está falando de um país onde a maior parte da população que gere a família, que sustenta a família, são as mães, se a gente contabiliza isso, isso é um impacto que nos sinaliza que isso é uma questão de todos, né? É uma questão coletiva. Inclusive, você trouxe mais dados relacionados à experiência materna e aos desafios de ser mãe, né? O que você traz para a gente? A própria campanha, quando a gente fala de sensibilizar e de conscientizar, é levantar dados e trazer dados à tona, né? Então, a gente tem algumas informações muito importantes, como, por exemplo, 1 a cada 4 mulheres sofre violência no parto. Né? Então, a gente está falando da violência obstétrica e dos impactos da violência obstétrica na experiência da maternidade. Se a gente falar que 1 a cada 4 mulheres deprime, vai desenvolver uma depressão pós-parto, a gente está falando de uma situação de saúde coletiva, né? E que também impacta na sociedade como um todo. O excesso de cobranças que são geradas, né, em torno da mãe, também por excesso de informações nas redes sociais, gerando comparações, expectativas muito elevadas sobre o fato de ser mãe, né? O dia a dia é bem diferente do que é postado nas redes, né? Sim. Com certeza, o excesso de informação, o excesso de cobranças, expectativas e a falta de preparação, né? E por isso, como psicóloga perinatal, eu defendo muito a ideia da gente se preparar para a gestação e para o parto. Fazer o pré-natal psicológico, a gente tem pesquisas que indicam que o pré-natal psicológico bem realizado reduz, né, os índices de depressão pós-parto, mas infelizmente isso ainda não é acessível para maior parte da população. Então, quando a gente está falando de lutar por políticas públicas, é sim o acesso à saúde mental preventiva, né? Na rede pública, na comunidade, né? A gente sair desse lugar de julgamento de quando uma mulher fala sobre a sua experiência num aspecto que a gente considera assim negativo, né? Então, sair desse julgamento, essa coisa do vai passar, né? Quando uma mulher fala que ela está 1 ano sem dormir, as pessoas dizem, é assim mesmo, vai passar. Mas assim, a privação de sono desregula totalmente o organismo de qualquer pessoa, né? Se a gente está falando de uma pessoa que é responsável pela vida de uma outra pessoa, tem algo errado aí, né? A falta de suporte familiar, eu ouço muitos relatos, apesar de não ser mãe, eu ouço muitos relatos de amigas, mães, né? Da falta da chamada rede de apoio
que é tão importante. A gente falou de falta de políticas públicas, também gostaria que você explorasse um pouco mais isso, mas a má distribuição de responsabilidades, inclusive com os parceiros, com a família, os homens não assumem a responsabilidade de forma equilibrada. A gente está falando de um país que tem um número elevadíssimo de abandono paterno, né? Então, assim, sem dúvida isso impacta. Mas é bem interessante a tua pergunta, Marta, quando fala da rede de apoio, para a gente também conscientizar que rede de apoio não é só a mãe, a sogra, os padrinhos do bebê. Rede de apoio pode ser e deve ser a comunidade inteira. Então, se a gente parar para pensar no prédio, no teu condomínio, quantas mães estão ali? A gente tem o hábito de oferecer uma ajuda para uma mãe, levar ali uma comida, um bolo, oferecer um café, oferecer um tempo. Mãe, você aqui, que minha vizinha de porta, você precisa de um tempo aí para tomar um banho, lavar o cabelo tranquila, deixa eu criar um vínculo com a criança para poder te ajudar. A gente perdeu esse senso de comunidade, né? Tem um ditado africano que diz que para criar uma criança é preciso uma comunidade. E o Maio Furtacor é também, né, dentro do que a gente desenvolve, é resgatar essa ideia de senso de comunidade, para tirar essa carga que fica somente em cima de uma mãe, que ela tem que fazer tudo, né, e tem que ser uma excelente mãe, instagramável. Né? Então, sim, a carga mental materna, o peso que a maternidade traz para as mulheres é um fator de adoecimento, sim, com certeza. E se a gente entende que a gente pode distribuir melhor essa responsabilidade, aliviar um pouco essa carga, com certeza a gente vai ter resultados, né, nessa questão da saúde mental materna. É um desafio para toda a sociedade, cuidar de quem cuida. A gente está conversando ao vivo com a psicóloga clínica Virgínia Viana, ela que, além de ser psicóloga, de fazer essa escuta qualificada de pais, famílias, ela também é vice-presidente da ADOS, que é a Associação de Doulas de Santa Catarina. Como psicóloga clínica, você trabalha com foco em perinatalidade, que é aquele período, né, que vai desde a preparação para a gestação, passa pelo parto, pós-parto. O que você escuta, assim, dessas famílias que estão em processo, né, de se reconhecer, pais, mães, avós, enfim? Bom, sobretudo o impacto de quando a experiência chega, né? Porque o que se diz é que um filho, como eu já falei, né, um filho é uma bênção, que vai ser tudo lindo, que vai dar tudo certo, que a gente sabe, que por ser mãe você sabe fazer, né? É dito que as mulheres nasceram para ser mães e intuitivamente a gente vai saber, sim, a gente tem uma intuição, mas essa intuição é muito atravessada por tudo que acontece no nosso entorno, né? Então, assim, o que eu ouço muito é um choque mesmo e uma falta de espaço para falar sobre isso, uma falta de espaço para expressar esse impacto, né? Então, muitas vezes as mulheres vão se sentir julgadas, vão se sentir silenciadas, inclusive, né? Bom, tem uma programação intensa para esse Maio Furtacor, que é o mês de dedicação à saúde mental materna, para debater também a exaustão materna. Amanhã vai ter mobilização na Ponte, em Florianópolis, é isso? Às 10 horas da manhã, uma concentração na cabeceira da Ponte Hercílio Luz. A ideia é ocupar esse espaço público, dar visibilidade para essa questão. Vai ter roda de conversa, debate sobre vários temas para além, né, da exaustão materna. O Maio Furtacor abarca muitas temáticas e a marcha para ocupar a ponte. E é interessante o simbolismo, né? Só para a gente ir terminando, a própria Furtacor que foi escolhida não foi à toa. Não. Por quê? A ideia do Furtacor é justamente para a gente entender a subjetividade que está implicada na maternidade. O Furtacor não é uma cor que todos vão ver da mesma forma, entender da mesma maneira. Então, para você pode parecer azulado, para mim pode parecer um pouco violeta, para outra pessoa pode parecer meio acinzentado. Então, a gente está falando de uma coisa que para cada pessoa, da sua subjetividade, tem uma tonalidade diferente. Bom, para a gente terminar, tem a programação completa onde, Virgínia? Instagram, né, redes sociais, então bota lá a hashtag Maio Furtacor 2023, tem a página do Maio Furtacor, que está divulgando. Essa campanha é uma campanha nacional, mas está em mais de 17 países. Então é uma mobilização bem agitada
Então, para quem está em qualquer região, procura o Maio Furtacor e vai encontrar ali alguma concentração para se envolver com a ação. Virgínia Viana, psicóloga clínica perinatal, a gente agradece a sua participação e deseja um ótimo Dia das Mães, que você é mãe de 13, é isso? Parabéns pelo seu dia. E por batalhar por tantas mães, né? Estamos juntas. Que bom. Cuidar de quem cuida, né? Isso aí. Feliz dia para você. Obrigada. Lucas.